Vamos então ao sexto mandamento, não matarás. E vamos ver o que este verso tem a ver conosco. Você pode dizer, não pretendo matar ninguém pelos últimos dias, então não sei por que essa pregação tem alguma coisa a ver comigo. Na verdade, tem a ver com todos nós. Este mandamento não deveria ser controverso, mas infelizmente é. Porque nós estamos vivendo provavelmente a sociedade mais louca, mais ridícula de toda a história humana. Com essa doença que infectou o mundo moderno ocidental, a doença do politicamente correto, por incrível que pareça, até o mandamento de não matarás se tornou agora controverso. Durante todos os séculos, todo mundo entendia que é errado matar. Mas não é assim, não é bem assim nos nossos dias, como nós veremos. Então, justamente por se tornar um item controverso, devido ao pensamento da sociedade, à filosofia da sociedade moderna, na verdade, a filosofia pós-moderna, é bem provável que ao terminar a pregação sobre não matarás, vai ter muita gente querendo me matar. Mas nós não podemos fugir da verdade do Senhor. Amém? Um crente deve servir as forças armadas, uma vez que ao servir as forças armadas ele pode ser convocado para uma guerra, e numa guerra ele terá que matar. Os testemunhos de Jeová acreditam que não, por isso eles se recusam a servir o exército, a servir as forças armadas. Em qualquer país, eles recusam-se ao serviço. Será que um cristão poderia se tornar um policial que vai portar uma arma e vai sempre estar na eminência de ter que atirar em alguém, de ter que matar alguém e então violar o sexto mandamento? Será que nós podemos matar animais? Porque muita gente usa o mandamento não matarás nos dias de hoje, fazendo manifestações contra a morte de animais, dizendo que nós não deveríamos matar os pobres animais. Existem pessoas dizendo que nós temos que ser vegetarianos e que matar os animais é um crime, é uma violência, e muita gente leva isso muito a sério. A Bíblia se contradiz com esse mandamento? Ora, eu pergunto isso porque você não precisa ler a Bíblia por muito tempo, muitos capítulos, para você perceber que a mesma Bíblia que diz não matarás, ela apoia, na verdade, muitas matanças. Quando você olha o povo de Israel foi usado para destruir vários povos da antiguidade, entrar em várias cidades e matá-los, destruir. Muitos heróis da Bíblia, eles eram guerreiros, guerreiro mesmo, guerreiro de usar a espada e de não chegar para o inimigo e expulsar demônio, não, enfiar a espada no bucho dele mesmo. Eram homens de Deus, homens que a Bíblia chama de heróis da fé, mas que realmente sacaram a espada e atravessaram a barriga de muita gente, mataram muita gente, chegaram em casa cobertos de sangue dos outros. Então a Bíblia está se contradizendo com este mandamento? Vamos procurar então resolver estas incógnitas. Bom, para início de conversa, ninguém deveria morrer. De acordo com a visão da Bíblia, a morte é uma intrusa, a morte é uma anomalia resultante do pecado. Deus não criou o ser humano para a morte, Deus não criou o ser humano para morrer. E parece ser na criação original que, na verdade, nem os animais foram feitos para morrer. Porque no Jardim do Éden, a ordem de Deus é que o homem realmente deveria ser vegetariano. No Éden, a ordem de Deus é que ele deveria comer de todas as plantas, de toda a vegetação, mas a Bíblia não diz absolutamente nada do homem ser autorizado a comer carne animal. E a essa altura já tem um monte de homem revoltado já com a pregação. Falando, não acredito que eu vim aqui para sair daqui vegetariano, né?
por esse ponto de vista de que Deus, na verdade, não planejou a morte para o ser humano, o inimigo, então, ele se torna, a morte, então, ela se torna um inimigo a ser vencido. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Mas, ao mesmo tempo, a morte se torna um mal necessário que Deus usa para deter ou restringir o avanço do pecado e suas nefastas consequências. Ou seja, Deus se utiliza da morte para, de alguma maneira, pôr fim ao pecado. Deus disse para Adão e Eva: não comam do fruto dessa árvore, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Ou seja, atrelado ao pecado está a consequência da morte. É por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o pagamento do pecado é a morte. Porque Deus usa a morte como um meio de conter o avanço do pecado. Deus usa a morte como uma maneira de conter o avanço do mal. Se não houvesse a morte, se Adão e Eva continuassem vivendo eternamente, as gerações que fossem vindo, fossem só se somando às outras, onde as pessoas nunca morressem, onde nunca cessassem as suas obras más, você consegue imaginar como estaria o mundo hoje? Você consegue imaginar como estaria o mundo hoje se Hitler, Stalin, Mussolini não tivessem morrido? Você consegue imaginar a perpetuação do mal, sem fim, sem nunca ter a morte para os deter? Portanto, Deus se utiliza da morte como um instrumento nas suas mãos. Muitas coisas nós não podemos realmente ter certezas, inclusive na Bíblia, mas existe uma certeza universal, e essa certeza pode ser constatada aqui mesmo hoje, que a não ser que o arrebatamento da igreja aconteça no nosso tempo de vida, a certeza universal que nós temos é que dentro de algumas poucas décadas, absolutamente todos, sem exceção, daqueles que estão aqui neste lugar hoje, ou que escutam esta minha pregação, estarão mortos. Ninguém terá permanecido vivo dentro de algumas poucas décadas. Essa é uma realidade universal, uma certeza universal. Ou seja, todo mundo vai morrer, todo mundo tem que morrer, de maneiras diferentes. Nós podemos morrer de muitas formas diferentes, mas todos nós encontraremos a morte, todos nós haveremos de morrer. E quem administra diariamente estas mortes é Deus. É Deus quem, de qualquer maneira, tem que decidir diariamente quantas pessoas morrem. Eu não me lembro as estatísticas de quantas pessoas morrem no mundo por minuto. É muita gente. Só neste momento de que eu comecei a pregação, até aqui, já morreram algumas centenas de pessoas. É muita gente. Num mundo com 7 bilhões de pessoas, é muita gente que morre por minuto. E não adianta eu encurtar a pregação para fazer morrer menos gente. As pessoas vão continuar morrendo, mesmo que eu pregue menos, não vai fazer diferença. Deus é quem tem que administrar isso, e a Bíblia diz que Ele faz isso com a administração perfeita. Em Jeremias 15, 2, nós temos um verso surpreendente, onde o povo de Israel, quando estavam para sofrer uma invasão do rei Nabucodonosor, para terem seu país destruído, Deus começa a levantar o profeta Jeremias e anunciar o que vai acontecer. Então o povo começa a perguntar para Jeremias. Em Jeremias capítulo 15, versículo 2, eles dizem: para onde iremos? Ou, em outras palavras, o que é que vai acontecer conosco daqui para frente? E Deus disse a Jeremias: responda a eles assim: ordena o Senhor que os destinados à morte irão para a morte, os destinados à espada irão para a espada, os destinados à fome para a fome e os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Você consegue imaginar isso? No meio de uma guerra, no meio de uma invasão,
flecha comendo solto, espada para todo lado, fogo, gente correndo para todo lado, e Deus consegue administrar absolutamente cada pessoa que está naquele cenário, decidindo quem vai morrer de fome, quem vai morrer, quem vai para o cativeiro, quem vai ser ferido, mas vai sobreviver, e quem será morto pela espada. E Deus faz isso o dia todo santo dia, desde que existe humanidade, desde o pecado de Adão e Eva. É Deus quem administra absolutamente cada morte. Por Ele ter esse poder de reger a morte, é que nós podemos dizer que Deus não assassina ninguém. Deus mata, Ele não assassina. É muito comum nesses dias nós ouvirmos, quando você escuta um ateu falando, um agnóstico falando, um inimigo do cristianismo falando, ele usa esse argumento. Que Deus é esse, o Deus da Bíblia? Um Deus que mata pessoas? Que Deus é esse que assassina crianças, que assassina homens, que assassina mulheres? Que Deus é esse? Bem, a resposta é: Deus na verdade não assassina, Deus mata. Mas Deus não assassina. Porque ambas as palavras são extremamente diferentes. Tanto no dicionário, como na filosofia, como na Bíblia. Assassinato é diferente de matar. E é aqui que nós vamos ver a profundidade realmente do mandamento, do sexto mandamento, não matarás. Quando Deus causa a morte, Ele faz isso baseado no direito. A diferença entre assassinato e matar é que existe um fator que faz a separação entre as duas coisas. É a questão do direito. É o direito que determina se você é um assassino ou se você matou alguém. Quando Deus causa a morte de alguém, Deus tem o direito de fazer, porque Ele é o causador da vida e o sustentador da vida. Ou seja, a vida só existe porque Ele a gera. A vida só existe porque Ele a sustenta. Ele não só deu o teu nascimento, como na verdade a Bíblia diz que Ele é o teu sustentador diário. O salmista expressou essa verdade da seguinte maneira: deitei, dormi, me levantei por uma única razão, porque Deus teve misericórdia de mim. Porque na verdade, como diz no livro de Jó, bastava Deus querer, e o mesmo espírito de vida que Ele soprou sobre a humanidade, bastava Deus aspirar de volta. E Jó conseguiu imaginar o cenário de Deus sugando o espírito de vida que Ele dá, que faz com que o ser humano viva. E então, ao mesmo tempo, 7 bilhões de pessoas cairiam no chão ao mesmo tempo, a não ser aqueles que estivessem no avião, ia demorar um pouco mais. Mas 7 bilhões de pessoas iriam morrer ao mesmo tempo. Jó diz como se fosse um cobertor velho caindo ao chão. Porque Deus que sustenta a vida, Ele tem poder de qualquer momento, em qualquer instante, quando Ele decidir, interromper. E ao interromper a vida então não existe mais por si só. É esta a diferença de Deus, é essa a diferença de Jesus e é essa a diferença de todos os demais que existem no universo. Deus é a vida, Jesus é a vida, nós temos vida. Ou seja, a vida não é inerente a nós, a vida na verdade não nos pertence, ela nos é dada. Deus, Ele é vida. É exatamente por esse princípio que Deus não tem começo, porque se Ele é a própria vida, Ele nunca pode ter vindo a viver, Ele sempre viveu. Ele sempre existiu. Eu sei que isso dá nó na cabeça, mas esse é o fundamento do princípio de que Deus é eterno, portanto, não tem um começo. Portanto, a pergunta quem foi que fez Deus, a resposta é ninguém fez Deus, porque se alguém fizesse Deus, esse alguém seria Deus. Portanto, Deus não é feito, Deus simplesmente sempre existiu, porque Ele é a vida é parte dele. Nós não temos a vida como parte integrante do nosso ser, da nossa existência. A vida nos é emprestada, nos é uma concessão, a vida nos é um presente valioso que Deus nos dá. Exatamente por isso, quando Deus mata, Deus faz isso com legitimidade. Ele tem, em outras palavras, o direito de cessar a vida. Ele tem o direito de interromper a vida,
exatamente por ser o Criador. Em Jó 1:21, Jó expressa essa realidade quando ele diz: eu saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei deste mundo. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele reconhece que o mesmo Deus que dá tem absolutamente o mesmo direito de tomar. O Deus que concede tem o mesmo direito de interromper a concessão. É exatamente este princípio da legitimidade ou do direito que legitima o abate de animais. A boa notícia dessa noite, primeira, é: você não precisa ser vegetariano. Porque em Gênesis 9, 2 e 3, quando Noé desce da arca, Deus disse: você vai dominar sobre a terra, o ser humano vai dominar sobre todos os animais vão ter temor dele. E ele disse: assim como antes eu entreguei toda a vegetação para seu alimento, agora eu também te entrego os animais. De tudo que caminha sobre a terra, poderá ser para o teu alimento. Quem pode dizer amém? Que o churrasco está garantido para o próximo domingo. Ou seja, podem protestar o quanto for, os que lutam pelos direitos dos animais. Ah, tadinha da vaca, don't touch my plate, ok? Não mexa na minha mesa. Deus me autoriza, é legítimo. Não é legítimo você maltratar animais, não é legítimo você matar por matar mesmo animais, mas é legítimo você matar um animal para alimento. É o mesmo princípio que Deus estabeleceu na natureza. E nunca aparece um anjo para um leão quando ele acabou de matar uma zebra dizendo: está frito, violou o 6º mandamento, não matarás. E o leão: ai meu Deus, agora eu vou para o inferno por causa do meu bife. Ele matou, é cruel, a gente não gosta de assistir, né? É feio, mas é a lei da sobrevivência na selva. Ele precisa daquilo, ele não tem McDonald's para ele comer. É a zebra que ele vai comer. Então, para ele, é a coisa mais natural. É a lei do mais forte. É exatamente este princípio, o princípio da legitimidade, o princípio do direito, que faz a diferença entre assassinato e matar. É exatamente este princípio que faz com que a Bíblia não esteja se contradizendo com o 6º mandamento. Porque a proibição realmente que está no 6º mandamento é a proibição do assassinato. E nós vamos ver como essa diferença faz toda a diferença no mundo em que nós vivemos. Na verdade, a proibição do 6º mandamento, não matarás, na verdade é uma proibição ao homicídio. Por homicídio nós entendemos que Deus está me proibindo de matar alguém que seja inocente, ou seja, alguém que não mereça morrer. É exatamente isso que Deus tem em mente quando Ele estabelece o 6º mandamento: não matarás. Aliás, não matarás é uma tradução historicamente errada, que permanece até o dia de hoje. Em qualquer idioma, esse verso continua sendo traduzido errado. E por que eu digo errado? Porque a palavra hebraica que está escrito ali é retzach, ou retzak. E retzak é assassinar, não é matar. Portanto, a tradução correta deveria ser: não assassinarás, you shall not murder. E não matar, you shall not kill. Esta deveria ser a tradução correta, porque é isto realmente que está escrito no hebraico. Portanto, a proibição é sobre o homicídio, não sobre necessariamente qualquer tipo de ação que mate. Porque, nesse caso, como ficaria essa lei, esse mandamento de Deus, num caso de defesa pessoal?
Então, se alguém entrasse na minha casa, ou se alguém se levantasse para me atacar, ou atacar os meus filhos, ou atacar a minha esposa, e eu tivesse que, para defendê-los, tivesse que chegar ao ponto de matar, aí eu estaria condenado ao inferno por proteger, por me autodefender, eu estaria condenado ao inferno por ter matado? É evidente que não. Aqui está um exemplo típico da diferença entre assassinar e matar. Como ficaria, por exemplo, um policial que ele é investido de uma autoridade, aonde justamente a função dele é dar fim ao crime, é parar o crime. E é por isso que muitas vezes ele vai estar numa linha de combate, aonde ele vai ser obrigado a sacar a sua arma e atirar e matar o seu opositor. É bom lembrar que a polícia da Inglaterra, até pouco tempo atrás, se não me engano, até 2011, 2012, eles não usavam arma. Eles só usavam cacetete. Mas eles resolveram rever isso, e isso está mudando na Inglaterra. Por quê? Porque eles entenderam que era sacrificar a vida do policial, era colocar ele numa luta injusta, onde o bandido não teria nenhum critério, nenhum peso de consciência em sacar uma arma e atirar contra o policial, e o policial estando ali desarmado. Portanto, é evidente que existe uma enorme diferença entre assassinar e matar. E é exatamente na sabedoria de Deus que Deus coloca a proibição sobre o homicídio e não sobre o ato de matar em si. Não estou incentivando ninguém com esta pregação a sair daqui matando quem mereça. Ok? E esta questão do que realmente o mandamento está dizendo é confirmado por Jesus em Mateus 5:21. Porque em Mateus 5:21, a palavra que Jesus usa ali para matar, e lembrando que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, em hebraico, como nós vimos, a palavra é retzak. Mas agora no Novo Testamento aparece uma palavra grega. Mateus 5:21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Ou seja, Jesus está citando o 6º mandamento. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Agora a questão é essa, ele está citando o Velho Testamento. Mas quando ele cita, e o livro de Mateus vai ser escrito em grego, a palavra que aparece aqui por matarás é uma palavra grega que significa especificamente assassinato. E não matar. Portanto, Jesus confirma a exatidão do 6º mandamento como sendo uma proibição ao assassinato. Então, uma vez que esse realmente é o verdadeiro pecado que está em foco no 6º mandamento, o Brasil então tem um triste título. O Brasil é campeão nesse pecado, campeão mundial. O Brasil lidera hoje o número de assassinatos no mundo. É a média de 60 mil por ano. 60 mil. É bom lembrar que a média mundial é de cerca de 500 mil assassinatos. Quando você pensa que só o Brasil tem 60 mil, é muita coisa. Para você ter uma ideia, esse número de assassinatos no Brasil, ele é maior do que o número de mortos. O número de assassinatos no Brasil em um ano é maior do que o número de mortos em 5 anos da guerra da Síria. Em um ano, mata-se no Brasil mais do que em 5 anos, numa guerra, foi matado na guerra da Síria. Para nós entendermos como, mas pastor, não pode assassinar, mas pode matar, mas como é que na prática a gente aplica uma coisa dessa? Como é que a gente vai fazer um negócio desse? Aí nós precisamos entender que a Bíblia fala sobre a institucionalização do uso da espada. Ou seja, existe literalmente um grupo de pessoas, existe literalmente um grupo nas sociedades
que eles têm licença para matar, aos olhos de Deus, por incrível que pareça. Vamos ler Romanos 13, 1 a 7. Romanos 13, 1 a 7. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se rebelando contra o que Deus instituiu. E aquele que assim procede traz condenação para si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e a autoridade te enaltecerá, pois ela é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Ela é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. Até aqui está bem. Ou seja, resumindo o que nós acabamos de ler, nós podemos entender três coisas muito claramente na Bíblia. Primeiro, as autoridades governamentais são instituídas por Deus. Você pode não gostar deles, mas eles são instituídos por Deus. Nós já falamos sobre isso em algumas pregações recentes, sobre a questão da hierarquia, como a hierarquia é a vacina para a anarquia, ou seja, Deus funciona, o universo que Deus criou funciona por meio da institucionalização hierárquica, desde os céus até a terra. Nos céus existem arcanjos, que são os chefes dos anjos, portanto existem níveis de autoridade mesmo nos céus. E na terra existe também a autoridade estabelecida por Deus. Portanto, os governos são autorizados por Deus, são legitimamente autorizados por Deus para governar. A Bíblia diz que as autoridades governais, segundo ponto, ela é serva de Deus para o bem comum. Ou seja, Deus usa os governos humanos para o bem comum do povo. Para, em outras palavras, estabelecer a lei, para executar a punição daqueles que violam a lei. E outra coisa que fica claro no Romanos 13 é que a autoridade governamental, ela é aquela que porta a espada. Isso é uma expressão para dizer que ela é a que tem a legitimidade para usar armamento. Ela é que tem a legitimidade para usar a força letal. É isso que significa essa expressão. Por isso, Paulo completa dizendo que ela é agente da justiça para punir quem pratica o mal. E aqui nós entendemos Israel. Como é que Deus pode dizer não matarás e ao mesmo tempo ordenar a Israel, entra ali e matem os cananeus, entre naquela terra e expulse os heteus, os heveus, matem, destruam os midianitas, destruam, matem todos eles. A diferença é exatamente isso. Israel vai ser usado no Velho Testamento como um instrumento de punição divina sobre as nações. Como Israel é o seu único representante na terra, naquela época, Deus iria usar Israel para ser a espada, para ser o governo no mundo, para estabelecer o controle. Em outras palavras, se Deus não tivesse, através de Israel, destruído os povos que ele destruiu, você não tem ideia de como estaria o mundo hoje. Nós olhamos como pode matar os pobrezinhos dos cananeus. Você tem ideia de quem eram os cananeus? Os cananeus eram um povo extremamente brutal. É comum você encontrar nas escavações arqueológicas de hoje, naquela região das cidades cananeias, você encontra jarros cheios de ossos de crianças, normalmente bebês ou crianças maiores.
Esses ossos eram de crianças sacrificadas. Um cananeu típico, um cananeu normal, ele iria normalmente, quando fosse construir uma casa, construir sua casa, ele iria sacrificar o seu filho aos deuses, para que os deuses abençoassem a construção. Ou seja, na Cananéia, quando um pai dizia, vamos ter uma casa própria, os filhos diziam, não acho que é uma boa ideia, papai. Era um povo cruel, era um povo que não se valorizava, era um povo que destruía. E Deus usa o povo de Israel, a nação de Israel, para justamente ir pondo limites e ir retendo o avanço da maldade. Ah, mas então hoje nós somos a igreja então também pode sair matando como Israel? Absolutamente não. Qual é a diferença de nós e Israel? A diferença é que Deus está levantando Israel, para através de Israel, Deus precisa levantar uma nação. Ele não podia pegar uma nação que já existia, porque todas elas já estavam totalmente comprometidas com o pecado. Se Deus tentasse revelar qualquer coisa a qualquer outra nação, imediatamente o nome de Deus e a revelação de Deus seria confundida, misturada com os outros deuses. Não tinha como. É por isso que Deus tem que começar do zero. Ele chama Abraão, e a partir de Abraão ele vai gerar uma nação. Deus tem paciência, é a vantagem de ser eterno. Ele pode esperar 430 anos até que se forme uma nação de um homem. E quando finalmente essa nação está pronta, aí ele aparece e diz, vocês vão fazer uma aliança comigo, eu vou fazer uma aliança. Vocês não podem ter nenhum outro Deus, e eu através de vocês, eu vou trazer a minha revelação ao mundo para salvar a humanidade. Ou seja, Israel, ela é de importância pivotal, por quê? Porque através de Israel é que seria preservada a santidade necessária para a revelação de Deus, que acabaria levantando os profetas de Deus para trazer a revelação de Deus, e da revelação dos profetas é que surgiria o que é hoje, que nós temos nas nossas mãos, a Bíblia. Ou seja, sem Israel, nós não poderíamos ter a revelação que salva, nós não poderíamos. Então o que está em jogo é a própria salvação da humanidade. É de Israel que Deus vai levantar a Bíblia, os profetas e o Messias Salvador. Portanto, se Israel em algum momento fosse vencida, se o diabo conseguisse destruir Israel, ele conseguiria, em outras palavras, abortar todo o plano de salvação de Deus para toda a humanidade. Exatamente por isso que Israel tinha uma função de uma espécie de polícia do mundo antigo, aonde, sob ordem de Deus, eles também não saíam matando quem eles queriam, eles tinham que ouvir a ordem específica de Deus, e então eles iam, porque era a ordem de Deus para ir contendo o avanço do mal, para que a salvação pudesse chegar ao homem, para que a Bíblia pudesse ser escrita, para que o Messias pudesse vir. É só lembrar o que Deus teve que fazer antes com Noé. A Bíblia diz que a contaminação do mal tinha tomado conta de toda a humanidade. Havia restado quem? Somente uma família. Somente Noé, seus filhos, sua esposa, seus filhos e suas noras. Ou seja, a humanidade toda havia se contaminado, ao ponto de que, se aquela última família fosse também contaminada, a salvação estaria acabada. Então Deus tem que fazer um meio de eliminar o mal, porque era uma questão de tempo para o mal acabar dominando o bem. Então Deus tinha que conter o mal, preservar a linhagem santa, não tão santa quanto nós imaginamos, mas é melhor do que nada, e para Deus serviu. E então Deus vai preservando uma linhagem. É isso que Deus faz com Israel. Uma vez que, quando nós chegamos no Novo Testamento, a Bíblia já está escrita, o Messias já veio, agora a igreja não tem mais a função de sair aniquilando ninguém, porque agora existe um plano perfeito disponível para salvar a humanidade, para transformar as sociedades. Você não precisa mais entrar numa nação e aniquilar uma nação, você pode entrar agora como o exército de Deus, que entra para trazer a mensagem do Espírito, que pode mudar e transformar as sociedades. Mas a verdade é que Israel foi um instrumento da institucionalização do uso da espada. Deus usou Israel
E quando Paulo escreve, ele escreve em Romanos 13, mostrando exatamente que aqueles que têm o direito de tirar a vida ou de usar a força letal é exatamente o governo, ou seja, a institucionalização, são as organizações governamentais a quem Deus reconhece o direito de usar a força da lei para punir, ainda que essa punição tenha que incluir a morte. Aí você vai me perguntar, mas então a pena de morte, ela é válida para os dias de hoje? A pena de morte está no Velho Testamento. Olho por olho, dente por dente. A pena de morte, claramente, no Velho Testamento, ela existe. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, é reconhecido o papel justo e correto do governo civil em manter a justiça, mesmo quando necessário usar a espada. Não há nenhuma indicação no Novo Testamento de que é injusto ou imoral ou errado que os governos civis usem força letal contra aqueles que são culpados de crimes capitais. Você não encontra no Novo Testamento, o Novo Testamento anulando a pena capital que foi instituída no Velho Testamento. É interessante que até o ladrão da cruz admitiu que havia diferença entre a morte dele e a morte de Jesus. Porque quando ele pediu para Jesus que Jesus tivesse misericórdia dele, que Jesus lembrasse dele quando entrasse no reino, o outro ladrão começou a zombar. Ele repreendeu o outro ladrão. O ladrão repreendeu o outro ladrão, dizendo: cale-se, homem. Você não vê que eu e você merecemos estar aqui? Mas este homem nada fez. Ou seja, o próprio ladrão, o próprio condenado, reconhece o direito de um governo punir alguém que transgrediu ao ponto de merecer a pena de morte. E ele, ao mesmo tempo, reconhece o que seria o assassinato. Jesus estava sendo assassinado. Os dois ladrões estavam sendo mortos. Essa é a diferença. Porque Jesus era absolutamente inocente. Jesus não tinha por que estar naquela cruz. Ele o fez por nós. Portanto, até o ladrão da cruz identificou isso. Pilatos e o povo de Israel reconheceu realmente a diferença que existe entre punir legitimamente e assassinar, porque o próprio Pilatos, entenda, Pilatos era o homem que tinha todo o poder ali nas mãos dele. Por isso ele disse para Jesus: você se cala diante de mim? Você não sabe que eu tenho poder para te dar a vida ou para te levar à morte? Aliás, esse é o único momento que Jesus interrompe ele e fala: não, nenhum poder te seria dado se não fosse te concedido por Deus. Ou seja, Jesus está na verdade dando o fundamento daquilo que Paulo iria falar em Romanos 13. É verdade que você tem o poder de matar, mas esse poder não é um poder teu, é um poder que te foi concedido. Em outras palavras, você tem que ter muita responsabilidade no uso desse poder que Deus te concedeu. Mas o grande conflito de Pilatos queria ou não queria matar Jesus? Não queria. Qual é o conflito dele? É porque ele sabia que pelas leis romanas, ele sabia que pelo direito, não era certo matar um inocente, porque isso é assassinato. Mas ele não teve nenhum problema, ele não ficou sem dormir à noite por ter condenado os dois ladrões da cruz. Ele teve um problema com Jesus. E por isso ele tenta negociar ali com os líderes judaicos que querem matar Jesus a todo custo. A multidão que está lá pedindo a morte de Jesus, ele tenta: não, esse homem não fez nada, não existe nenhum crime nele. E o próprio povo reconhece que quando você mata um inocente, então agora você é punível de morte. Porque eles dizem: se ele for inocente, que o sangue dele caia sobre as nossas cabeças. Em outras palavras, eles estavam ecoando a lei do Velho Testamento que diz que aquele que matar deverá ser morto, olho por olho, dente por dente. Existem crimes, não apenas o crime de assassinato é punível com morte, existem outros crimes
nas diversas sociedades que são puníveis por morte. Na Bíblia mesmo, para Israel, no Velho Testamento, havia vários crimes que eram passíveis de ser punidos com morte. Eram crimes capitais. Esses crimes que são capitais é quando o governo entende de que aquele crime ele é uma ameaça à sociedade. Ele entende que aquele crime precisa ser eliminado, o perpetrador daquele crime precisa ser eliminado, caso contrário, a existência dele vai trazer uma ameaça a toda a sociedade. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a espionagem é passível de pena de morte. Por quê? Porque o ato de um espião, ele pode levar muita gente à morte. Ele pode colocar muita gente em risco. Ele pode colocar um país inteiro. Eu estava vendo um documentário essa semana de que quando estava sendo criada a bomba atômica aqui nos Estados Unidos, haviam 2 espiões russos infiltrados. Eles acabaram roubando os planos e jogando para os russos, ou seja, graças a esses 2 espiões, o mundo quase entrou numa guerra nuclear naquela mesma década, por conta de apenas 2 homens. Ou seja, a espionagem ela é considerada nesse país um crime gravíssimo que pode levar à morte, justamente porque é um crime que traz risco. A Bíblia, da mesma maneira, ela estabelece crimes que são puníveis de morte, não apenas o assassinato, mas outros crimes também. Mas uma coisa a Bíblia garante, em Números 35:12, ela exige a garantia de que o criminoso tenha o direito a julgamento. Ou seja, ninguém poderia ser condenado à morte e ter esta morte executada sem que ele tivesse direito a ser julgado, fosse provado de que ele realmente era culpado. E como eu disse, os 10 mandamentos, eles são o fundamento de toda a jurisprudência que nós temos hoje no mundo ocidental. Todas as leis do mundo ocidental, elas se baseiam exatamente nisso. E aqui nós temos exatamente o direito do amplo julgamento estabelecido pela palavra de Deus. Portanto, a pena de morte, sim. Ainda, volto a dizer, muita gente vai querer me matar no final dessa pregação. Mas sim, à luz da Bíblia, a pena de morte continua sendo válida até os dias de hoje. Porque não existe nada na Bíblia que tenha interrompido o estabelecimento da pena de morte. Ok, mas lembrando que a pena de morte ela tem que ser institucionalizada. Quando Deus estabelece dente por dente, olho por olho, ela não está dizendo que cada um podia sair na rua e sair fazendo justiça própria. Isso seria trazer o caos. É exatamente por isso que Deus diz, ali, Paulo diz em Romanos 13, que as instituições governamentais é que têm o direito legítimo da parte de Deus de portar a espada, justamente para que possa trazer ordem, porque do contrário, nós viveríamos num mundo de justiceiros, nós viveríamos num mundo onde cada um sairia por aí fazendo justiça pelas próprias mãos. Mas quando Deus institui os governos, ele coloca a sociedade sob controle, para que a sociedade não saia fazendo justiça pelas próprias mãos. E como fica então a guerra? Como fica o soldado quando ele tem que matar numa guerra? Um filme recente que está fazendo bastante sucesso, tem jogado bastante lenha nessa fogueira, dessa discussão. O filme Hacksaw Ridge, que conta a história verídica de Desmond Doss, que era um adventista que foi para a guerra. Ele se alistou, foi para a guerra, mas ele se recusou a pegar em armas. Ele disse: por conta da minha consciência religiosa, eu não vou pegar em armas. E ele sofreu por causa disso, ele sofreu retaliações dos seus companheiros, das suas autoridades, mas finalmente ele consegue garantir nos tribunais o direito dele de permanecer nas Forças Armadas, e aí que está a questão. Muita gente está interpretando errado a história dele, porque eles pensam que isso justifica nós sermos contra o serviço militar, contra a necessidade da guerra, usando a história desse homem. Mas, na verdade, ele não era contra a guerra, porque ele se alistou voluntariamente.
E ele lutou na justiça pelo direito de ir para a guerra. Só que ele não queria matar ninguém. Ou seja, ele foi o primeiro a ser chamado de conscientious objector. Não sei se pronunciei direito, provavelmente não. Mas era aquele que faz uma objeção consciente. Pela minha consciência, eu não posso fazer isso e você tem que respeitar. Então, ele foi para a guerra. No final da vida dele, ele diz que ele sentia-se orgulhoso de ter poder servido o seu país nas Forças Armadas. E ele quis simplesmente ir para a guerra para ajudar os outros soldados. Então, ele socorria os soldados, ele enfrentou batalhas sem usar uma arma, mas para socorrer as outras pessoas. Mas Dawes não era contra a guerra, ele entendia a necessidade das Forças Armadas, ele entendia a validade, a legitimidade da guerra que ele estava lutando, e ele também entendia que guerras não seriam vencidas se todos os soldados resolvessem fazer o que ele fez. Ou seja, se todos os soldados dos Estados Unidos fossem para a guerra, tendo o mesmo pensamento de Dawes, todos seriam aniquilados. Ou seja, era válida a intenção, a proposição de Dawes, mas isso era válido para ele, talvez para algumas outras pessoas, mas ele entendia que era preciso aqueles que portassem as armas, era preciso aqueles que estivessem prontos a matar, em outras palavras. Quando nós olhamos a questão da guerra, nós vemos que a guerra ela é legítima, porque matar em combate é legítimo tanto pelo princípio da institucionalização, ou seja, é a institucionalização de um governo que declara: nós precisamos entrar em guerra contra tal país. Nós precisamos entrar em guerra por uma razão justificável. Os Estados Unidos foi atacado em Pearl Harbor, isso fez com que eles fossem trazidos para a guerra. O presidente, convém lembrar que o presidente e o governo dos Estados Unidos naquela época era contrário a entrar em guerra, porque eles diziam: nós não queremos entrar em outra guerra europeia, como eles haviam entrado na Primeira Guerra. E eles foram forçados a entrar porque eles foram atacados, em outras palavras, ao serem atacados, eles agora tinham que se posicionar e tinham que entrar na guerra. Portanto, a guerra ela funciona pela institucionalização, e assim o soldado que está alistado, a pessoa que faz parte das Forças Armadas, ele agora precisa seguir o que a institucionalização determina, porque disso vai determinar a proteção da sua nação, disso vai determinar a sua própria sobrevivência e, principalmente, isso vai determinar a sobrevivência dos seus companheiros em guerra. Então é muito mais do que simplesmente eu pensar: eu não posso atirar porque eu sou um cristão, mas a questão é: se eu não atirar, eu poderei gerar na minha própria linha, no meu próprio grupo, um número muito maior de mortes, porque eu posso ter essa consciência, mas o de lá não terá. Portanto, o combate é legítimo. Portanto, a guerra justifica-se à luz da Bíblia como legítima por causa do princípio da institucionalização, e ela também é legítima pelo princípio da defesa. Se você está numa guerra, você vai ter que avançar, você vai ter que se defender, você vai ter que atirar, porque de lá virão tiros. Então, não é uma coisa de você ficar apenas se protegendo e se escondendo o tempo todo. Pelo princípio da defesa, você está liberado, o soldado está liberado ao combate. Portanto, na Bíblia nós encontramos claramente que Deus proíbe o assassinato, mas Deus sanciona a morte em batalha legítima. E é por isso que a Bíblia usa a figura do soldado como uma metáfora para o povo de Deus. Se fosse legítimo, Deus não usaria para comparar. Deus está usando a figura do soldado, e especialmente em Efésios, ele compara e diz: vistam toda a armadura de Deus, porque Paulo escreveu isso quando estava na cadeia.
ele estava acorrentado e vigiado dia e noite por um soldado romano, e ele olha para o soldado romano, para toda a armadura que ele usa, todo o instrumento de guerra que ele usa, e ele começa a comparar item com item da nossa vitória espiritual, dizendo: use o capacete da salvação, use as sandálias da preparação da paz, use a espada do Espírito, use o escudo da fé, o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Ou seja, se a figura do soldado representasse a figura de um assassino, a Bíblia não estaria usando como comparação para o seu povo. O centurião Cornélio, que seria o equivalente mais ou menos a um sargento nos nossos dias, ele é apresentado no livro de Atos, em capítulo 10, como um homem temente a Deus. A Bíblia não apresenta ele como um assassino, por ser um sargento romano. Esse homem já tinha muitas mortes nas suas costas, mas a Bíblia apresenta ele como um homem temente a Deus e não coloca as mortes em campo de batalha como um assassinato que violasse o sexto mandamento. Quando os soldados procuram João Batista para perguntar como eles devem fazer para se arrepender e para que eles possam ter um relacionamento com Deus, João Batista não diz absolutamente nada de que eles têm que deixar as forças armadas, que eles têm que parar de matar em combate, como se isso fosse ilegítimo. A única coisa que João Batista diz é: não abuse da sua autoridade. Não tente extorquir dinheiro por causa da sua autoridade, não faça falsa acusação, não leve ninguém a ser morto por uma falsa acusação, e contente-se com o seu salário. Em momento algum, João Batista coloca qualquer objeção ao fato dele ser soldado. Ele não diz: olha, se você quiser aceitar Jesus, se você quiser ser salvo, primeira coisa, abandone essa sua posição de soldado, porque isso é incompatível com o Evangelho, isso é incompatível com o servo de Deus, absolutamente nada. Na verdade, na própria guerra, existem mecanismos de controle para que a guerra seja civilizada. Por exemplo, existe aquilo que nós chamamos de crimes de guerra, ou seja, mesmo numa guerra onde existe matança dos dois lados, existe aquilo que é chamado de crime, ou seja, você matou sem poder matar, sem autoridade realmente de matar. E esses crimes de guerra, existem tribunais que julgam esses crimes de guerra, como por exemplo, os nazistas foram julgados no tribunal de Nuremberg, porque você ir para um fronte de batalha e você atirar no seu adversário é uma coisa, agora você prender pessoas inocentes, prender judeus como eles fizeram, e aniquilar 9 milhões de pessoas nos campos de concentração, isso era crime, e por isso eles foram julgados. Existe nos dias de hoje a Convenção de Genebra ou de Niva, que é justamente a convenção que hoje regulamenta as guerras, para que os soldados não virem selvagens numa guerra. É preciso saber que existem normas que eles precisam seguir. Portanto, a guerra, sim, ela é legítima. A guerra, assim como a morte, ela é um mal necessário. Agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus de maneira alguma anula o princípio do sexto mandamento. Na verdade, o que Jesus faz é deixar esse sexto mandamento muito mais grave do que os judeus interpretavam. Abra comigo em Mateus 5, 21 e 22, outra vez. Mateus 5, 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá, que seria tolo, louco, é uma palavra depreciativa, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ou seja, Jesus pega o mandamento e ele vai diretamente ao espírito da lei. Ele mostra o contraste do que Jesus está ensinando
com o que os sacerdotes e os mestres da lei judaica ensinavam no seu tempo, é que os mestres da lei, eles se preocupavam apenas com o valor externo das leis. Então, somente com aquilo que era visível, ali eles julgavam. Jesus, ele mostra que esse mandamento, ele vai muito mais profundo do que simplesmente alguém pegar uma arma e dar um tiro, do que alguém pegar um punhal e atravessar o coração de alguém. Jesus, na verdade, está dizendo que a punição deste mandamento, a validade desse mandamento, vai muito além do que realmente eu matar alguém com minhas próprias mãos. Jesus está dizendo, na verdade, todo assassinato, ele começa primeiro no coração. A mesma coisa Jesus vai falar dos pecados sexuais. Ele está dizendo que se um homem olhar para uma mulher com intenções impuras, no seu coração ele já adulterou com ela, sem que ele tenha se deitado com ela. Porque, na verdade, a intenção do coração, ela já demonstra o pecado. Muitas vezes a pessoa, ela não teve a oportunidade, mas se tivesse, ela faria, ela consumaria. Portanto, o pecado, na verdade, já está estabelecido no que o coração da pessoa desejou. Portanto, Jesus vai muito mais profundo, ele ratifica o 6º mandamento, mostrando que ela é uma prática gravíssima de imoralidade. Enfatiza o espírito da lei para mostrar que o assassinato, ele vai muito mais além do que simplesmente executar uma pessoa. E aqui nós começamos então a ver a amplitude que Jesus começa a trazer a este mandamento de Deus. Por exemplo, existe crime de omissão, você sabia disso? A omissão é um crime punível por lei. Ou seja, se, por exemplo, agora recentemente foi visto alguns jovens que eles viram um rapaz que, se não me engano, tinha algum defeito físico, que estava se afogando num lago aqui nos Estados Unidos, e eles filmaram o rapaz se afogando, davam risada dele e não socorreram. Então eles estão sendo trazidos aos tribunais agora por crime de omissão, porque eles tinham a obrigação moral de dar assistência. E quando Jesus fala desse pecado de assassinato, que vai muito além do que simplesmente eu usar um instrumento para matar, este crime de omissão, ele entra neste crime do 6º mandamento, porque ao me omitir, eu estou, na verdade, dando apoio, eu estou, na verdade, me tornando cúmplice daquele que está executando. Eu posso, em outras palavras, não estar empunhando a arma que mata, mas ao me omitir e não tentar de alguma maneira proteger, eu estou da mesma maneira sendo comparsa, sendo cúmplice daquele crime. Em Ezequiel 33, 6-8, abra comigo, porque este texto é bem importante que a gente veja ele agora. Ezequiel 33, 6-8. Deus diz assim, sobre o atalaia. O atalaia é o vigia, aquele cara que fica em cima do muro ou numa torre, o soldado que fica lá na guarita, como se diz no Brasil, e ele fica observando, está todo mundo dormindo, ele tá acordado, porque ele está de vigia, ele está de sentinela. Ele está observando se existe algum perigo. Portanto, o atalaia, ele está cumprindo um papel fundamental. E Deus traz a seguinte descrição sobre o atalaia. Deus diz assim: quando o atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, ou seja, não soar o alarme, e não for avisado o povo, e a espada vier, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o sangue dele eu requererei de quem? De quem? Do sentinela. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que o sentinela, ele se torna um assassino pelo crime de omissão. Porque ao ter visto o perigo e não soado o alarme, Deus diz que vai cobrar o sangue daquele que morreu das mãos do atalaia. Essa é exatamente a mesma expressão que Deus usa para a pessoa que comete um assassinato. Ele diz: o sangue dele será cobrado sobre aquele que matou.
Agora, vamos trazer isso, vamos ver a conexão disso que Ezequiel está falando, porque um pouco mais adiante ele diz assim: a você, filho do homem, eu constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a minha palavra e você anunciará para o meu povo. Em outras palavras, Deus está dizendo para o profeta Ezequiel, e essa palavra é a mesma para nós, porque nós fomos enviados como testemunhas de Cristo. Nós somos aqueles que ouvimos a verdade de Deus, e Deus está dizendo: eu te pus por atalaia nesta nação, eu te pus por atalaia nessa cidade, eu te pus por atalaia nessa sociedade. Se você ver o crime, se você ver aquilo que está sendo feito errado, e você não tomar posição, a pessoa irá morrer, mas eu irei cobrar de você, como meu servo, como minha serva, como minha igreja, como meu povo. Agora traga isso para outros tipos de assassinatos que existem, porque quando nós falamos de assassinato, é lógico, todo mundo vai dizer: não, é lógico, eu concordo plenamente com a Bíblia, é totalmente errado você matar, é totalmente errado você assassinar, mas deixe-me dizer uma coisa, como eu disse, anualmente ao redor do mundo, estima-se que são praticados 500 mil assassinatos por ano, e isso sociedades do mundo inteiro são contra. A sociedade do mundo inteiro diz: isto tem que parar, temos que fazer cessar tantos assassinatos. Mas agora preste atenção, existe um assassinato que está sendo cometido diante da nossa sociedade, diante dos nossos olhos, diante da igreja cristã, que é muito pior do que os 500 mil que são assassinados por ano. E pasmem, a sociedade está apoiando esse assassinato. Para você ter uma ideia, em todos os 7 anos da guerra do Vietnã, nos dois lados, morreram 1.400.000 pessoas. Nos 7 anos da guerra do Vietnã, morreu 1.400.000 pessoas. A guerra da Síria, em 5 anos, matou 400.000 pessoas. Agora, este crime que eu estou falando, mata 14 milhões por ano. E temos cristãos apoiando esse assassinato chamado aborto, achando que existe, que pode existir alguma justificativa para você matar um bebê no ventre da sua mãe. As feministas levantam as suas bandeiras dizendo: é o meu corpo, eu faço dele o que quiser. Exatamente. Se quiser pegar uma arma e se matar, é problema seu. Vai ter que se ver com o 6º mandamento, porque o suicídio é um atentado ao 6º mandamento. Mas preste atenção, quando você comete um aborto, você não está falando do seu corpo, você está falando de um corpo que não é seu. São assassinados 14 milhões de bebês por ano ao redor do mundo, com o assassinato, com a leniência do Estado e com as vistas grossas da igreja, e o que é ainda pior, com muitos cristãos levantando bandeiras de apoio ao direito do aborto. Alguém disse com toda razão que o lugar mais perigoso hoje para se viver na terra não é lá onde o ISIS está. O lugar mais perigoso para se viver hoje na terra não é lá na Síria. O lugar mais perigoso que existe para se viver na terra hoje é na barriga de uma mulher, porque é o único lugar onde não há lei para lhe proteger. Se você estiver na Síria, existe lei para garantir o seu direito, ainda que sejam violados esses direitos, mas existe lei para te proteger. Se você estiver onde o ISIS entrou, existe lei para te proteger. Por isso a guerra é legítima, para ir lá e fazer a lei ser cumprida. Mas quando nós estamos falando de um bebê que está no ventre de uma mãe, é preciso que a hipocrisia humana seja elevada a níveis infernais. Porque é preciso que você chame médicos, especialistas de saúde,
que fizeram um voto de proteger a vida. E é preciso que você traga esses especialistas ao ponto de você conseguir arrancar afirmações dele, de que um bebê não é humano até que ele nasça. Então ele não pode ser considerado um assassinato, o aborto, porque ele tecnicamente ainda não é um ser humano. Ele só é ser humano a partir do momento em que ele sai da barriga da mãe. Aí sim ele está coberto por toda a lei. Que raio, que endiabrado, que endemoniado pode ser um médico que consegue olhar para um bebê e não reconhecer que ele é humano? Nenês nascem em vários meses de gestação. O Mateus nasceu com 8 meses. Isso significa que então aos 8 meses, se ele não tivesse nascido, ele poderia ser considerado não humano e poderia ser assassinado no ventre? Existem crianças que nascem com 6 meses de idade, às vezes até menos. E a igreja pecando com o crime de omissão, cristãos se levantando em apoio a um crime que não possui justificativa. A hipocrisia do aborto é tão terrível que existe um aborto que, para que ele seja legal, ele é chamado de aborto parcial. Por que parcial? Porque o médico tem a seguinte capacidade de induzir o nascimento da criança, mantendo a certeza de que ele está retirando somente a cabeça para fora do corpo da mãe. O corpo continua dentro. Ao tirar a cabeça para fora, a criança tecnicamente não nasceu. Então ele enfia um instrumento no crânio da criança. E isso pode ser feito com 8 meses de gestação, 9 meses de gestação, e não é crime. E ali ele mata a criança. E ele não pode ser acusado de assassinato simplesmente porque uma parte do corpo daquela criança ainda não havia saído do útero. Mas existem outros crimes. Mas essa geração é a geração que é absolutamente, radicalmente contra a guerra. Você vai encontrar esses grupos de pessoas levantando bandeiras dizendo no war. Eles vão fazer protesto, vão para as ruas, fazer protesto contra a guerra, contra a morte de animais. Mas ao mesmo tempo vão levantar cartazes dizendo em favor do aborto. É a geração mais contraditória da história. Mas existem outros assassinatos. O drug dealer, que vende drogas sabendo que lentamente ele está matando. Ele será culpado do assassinato. Os políticos com a sua corrupção, que lentamente vão matando as pessoas por falta de assistência, por falta de cuidado, vão matando os idosos, vão matando os enfermos. Isso tudo é assassinato. E a igreja precisa sempre estar se levantando e denunciando e fazendo o papel seu de atalaia e falar o que está errado nessa sociedade e lutar e esperar que essas coisas possam mudar. Existe o assassinato da indústria da ganância, a indústria farmacêutica, que te vende remédios que na verdade estão te matando, e eles sabem muito bem disso, mas os próprios governos sabem que aquilo está gerando bilhões, trilhões de dólares de income, então eles não vão fazer nada. Existe o assassinato da indústria da ganância na indústria alimentícia. Eles colocam literalmente veneno naquilo que você está comendo para vender mais, para custar menos. Você sabia que o queijo ralado que você compra, leia lá no rótulo, a maioria do queijo ralado que você come tem papel, celulose, ralado ali, você está comendo papel, com leniência do governo. O governo atestando e dizendo, tudo bem,
Se ele comer só umas 3 folhas de papel por ano, tá bom, eu aprovo. Existe o assassinato da irresponsabilidade. É o adolescente que dirige irresponsavelmente, o adulto que dirige irresponsavelmente, que dirige texting, que dirige sob influência, e ele está com isso, ele está, na verdade, correndo o risco consciente de que ele pode matar alguém. Tudo isso é englobado no 6º mandamento. Que o Senhor nos livre disso, e que o Senhor faça de nós seus atalaias, para nos levantarmos contra todo tipo de assassinato, nos levantarmos em defesa da vida, porque o propósito desse mandamento, nos 10 mandamentos, é porque Deus está dizendo: a vida é preciosa, a vida é sagrada. Você é tão importante, a tua vida é tão importante, que você deve fazer tudo o que for possível para proteger a vida, a sua e de quem quer que seja, porque ela é um dos maiores presentes que Deus nos deu.